Boa tarde a todos vocês que estão aqui com a gente hoje. O meu nome é Gustavo Villa, eu sou gestor do portfólio de Cloud dentro da Embratel. E hoje a gente vai trazer para vocês mais um webinar da Maratona de Soluções Digitais da Embratel. Para vocês que estão aqui com a gente hoje e não tiveram a oportunidade de estar nos últimos dois encontros, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é a Maratona de Soluções Digitais, que são encontros que acontecem a cada 15 dias, e nesses encontros a gente aborda temas como segurança, cloud computing, obviamente, aplicações, soluções de TI, omnichannel e data analytics, tá? Então, são encontros onde a gente aborda temas que estão relacionados diretamente com os desafios das empresas, de diversos setores e segmentos. Então, a ideia dessa nossa conversa aqui não é trazer uma visão enviesada, uma visão que tenda a resolver problema de um único setor, pelo contrário, né? Então, a intenção é que a gente esteja aqui com vocês compartilhando e que, principalmente, a hora que a gente chegar no final desse bate-papo aqui que a gente vai fazer hoje, vocês tenham saído com algum insight, algum aprendizado novo para vocês levarem para o dia a dia da empresa de vocês, tá? Hoje a gente vai falar sobre otimização de custos em nuvem e a dificuldade que existe, né, para gestão financeira. A gente vai usar como base, assim como a gente usou nos outros encontros que a gente realizou, a experiência de quem já está à frente do mercado, né, tá em contato direto com os clientes, em contato com empresas que estão enfrentando esse tipo de desafio, porque para a gente, mais importante de tudo é a gente trazer uma visão que não seja o prisma da Embratel, de como esses desafios têm acontecido, mas sim uma visão mais difusa, tá? E aí eu acho que contribui bastante nesse bate-papo que a gente vai ter. Então, só um parênteses aqui, antes da gente entrar aqui e apresentar o pessoal que vai estar comigo hoje. Esse webinar está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado a exemplo dos outros dois que a gente já realizou dentro da plataforma do YouTube da Embratel. Então, se vocês quiserem acessar lá e ver, por exemplo, o webinar que a gente fez sobre os desafios de transformação digital, né, as tendências de transformação digital no mundo pós-Covid. Então, esse foi um webinar que a gente fez algumas semanas atrás, foi muito interessante. A gente tem também os desafios de gestão de ambientes híbridos, que foi realizado também há 15 dias atrás, já está disponibilizado lá. E esse, obviamente, assim que tiver concluído, se vocês tiverem interesse em recapitular alguma parte ou compartilhar com alguém que tem interesse no tema, podem ficar tranquilos que vai estar lá, tá? Então, hoje, para enriquecer essa discussão que a gente vai ter aqui, eu fiz a questão de convidar o Ronaldo Oliveira. O Ronaldo, ele é Partner Development Manager da AWS. Ele já passou por diversas empresas na área de tecnologia, então ele tem ajudado muito as empresas a endereçarem temas relacionados a cloud computing. Obviamente, ele trata muito sobre essa questão de otimização de custo, que é o tema que a gente vai falar aqui hoje. Então, a gente vai sugar ele o máximo possível aí, para a gente tirar um pouco do que o mercado tem falado, quais são as discussões que ele tem observado nas conversas que tem com o cliente diretamente, com outros parceiros também que têm feito um trabalho muito produtivo no mercado e contribuir aí com essa visão. Ronaldo, obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Bom, Gustavo, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite e participar aqui dessa conversa. Eu estou na Amazon há mais de 6 anos, né? E a ideia aqui realmente é compartilhar a experiência que a gente tem, né? Tratando com parceiros e clientes e as questões que eles têm, principalmente nessa questão de migrar do mundo de on-premises para a nuvem. Agradeço aí a participação. Legal. A gente vai contar também com a presença da Andresa Herrero. Ela é gerente de produtos de cloud, né? De serviços dentro da Embratel. Então, ela está liderando a frente que está relacionada diretamente com esse tema que a gente fala aqui hoje. Então, ela está liderando as ações acerca de otimização de custo, apoiando clientes, né, e as próprias áreas internas da Embratel a vencer esse desafio. E a Andresa, para que vocês conheçam, ela tem também passagem por grandes empresas na área de tecnologia, também tem passagem por empresas na área de telecomunicações, que é muito da realidade da Embratel, né, que acaba mesclando esses dois mundos, e ela vai contribuir com essa visão mais de solução, né? Então, a gente traz o Ronaldo para bater um papo com a gente sobre essa questão de como o mercado está enxergando e lidando com isso. A Andresa também tem essa visão, mas traz também a parte ferramental e como que a gente pode endereçar isso. Andresa, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, Gustavo. Obrigada aí pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com você e com todo esse pessoal. Boa tarde, Ronaldo. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu estendo aqui meu agradecimento a todos que nos acompanham agora nessa tarde. Muito bom. E aí, lembrando a todos vocês, vocês devem estar vendo na tela do canto direito um espaço onde vocês podem fazer perguntas. Então, já tem o nosso compromisso aqui da gente recapitular essas perguntas no final da live. Durante o bate-papo que a gente vai fazer aqui, vai ter um moderador aí interagindo com vocês, então as perguntas que ele já conseguir ir endereçando com vocês, já vai respondendo. Aquelas que eventualmente ele prefira direcionar para a gente recapitula isso no final. E se porventura, ou por questão de tempo, ou por quantidade de perguntas, a gente não conseguir abordar a dúvida que você enviar, a gente já se compromete a enviar a resposta por e-mail, tá? Então, como no momento que vocês ingressaram aqui, vocês deixaram e-mail, a gente entra em contato posteriormente, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar esse bate-papo. Então, primeiro eu queria começar compartilhando um pouco de uma informação do Instituto de Pesquisa 451 Research, que ele trouxe um cenário, né, sobre 2019, e que nessa análise que foi feita, ele disse que 2019 pode ser resumido em volume com relação à nuvem, né? Então, foram mais serviços, mais ofertas, níveis e opções de pagamento que fizeram com que o número de recursos à venda em nuvem pelos grandes players globais, exemplo da AWS que está aqui conosco hoje, chegasse a 2 milhões de itens, né? Então, se a gente olha um pouco para o cenário pós-2019, né, que a gente iniciou o ano já enfrentando essa questão da pandemia, essa questão da diversidade de recursos que a gente já tinha até então para gerir. E agora, com esse cenário onde todos os segmentos, todos os setores foram impactados diretamente, e alguns tiveram aumento de demanda, outros tiveram uma redução de demanda, e no meio disso tudo gerou-se o problema, ou porque está se gastando mais do que deveria se gastar no passado, ou porque teve uma redução no consumo, né, do cliente lá na ponta, e os sistemas estão tendo uma redução disso e o custo tem um impacto direto. Então, isso acaba sendo um tema muito importante para a gente tratar. E aí, né, eu costumo dizer que a gente que trabalha no dia a dia de nuvem, já é um tema muito corriqueiro para a gente acabou enfrentando, pelo menos na minha visão, algumas ondas, né, de maturidade com relação a essa questão de uso de nuvem. Então, teve o primeiro momento onde as empresas correram para a nuvem, com aquela ideia de que a nuvem é sempre mais barata, né? Porque você sai daquele modelo de CAPEX, onde você precisa fazer um investimento inicial para você conseguir ter recursos de tecnologia, e passa a contratar isso sob demanda. Então, foi um dos primórdios aí da aceleração do uso de nuvem. E aí, efetivamente, as empresas perceberam nesse processo que nem sempre a nuvem é mais barata, né? Então, se você não usa as características que a nuvem te dá, ela pode, inclusive, ser mais cara. A gente percebeu uma segunda onda que aconteceu, que foi mais direcionada à parte de automação e de agilidade. Quer dizer, o fator custo ele é importante, ele é relevante nisso tudo, mas tem uma questão que antes não era tão simples de implementar, que era você automatizar a criação e o uso de recursos, desprovisionar recursos de forma automática, e isso deu uma agilidade, acelerou muito a parte operacional, né, da área de TI. E vencida essa barreira, ou ganhando-se essa maturidade dentro de como a nuvem poderia ajudar as empresas, eu tenho a sensação de que agora já estamos num nível onde a maioria consegue compreender que a nuvem entrega muito mais do que a infraestrutura. Ela entrega um monte de recursos prontos para serem consumidos, a exemplo de inteligência artificial, né, que se a gente pensar um pouco de como era no passado, o uso de inteligência artificial, que era praticamente nulo, só grandes corporações, com grandes investimentos, com incentivo de governo, etc., tinham condições de fazer isso. Hoje, na prática, a gente vê que esses recursos já estão disponíveis para serem plugados no seu negócio e efetivamente inovar aquilo que está sendo feito, né? Então, eu não sei, Ronaldo, eu queria começar contigo. Se você também tem percebido isso no mercado, né, esse movimento de passar por esses níveis de maturidade, e se fora do país também esse movimento tem acontecido. Não, obrigado, Gustavo.
Eu acho assim, a questão que a gente tem aqui é que o Brasil sempre a gente está pensando muito na questão do custo. Lá fora, a visão é muito mais da inovação. A inovação para eles é o ponto de partida, né? Pensar que você pode inovar, crescer, você tem que escalar em todas as regiões do mundo, né? E aí eu posso citar exemplos como empresa americana, asiática, Netflix, Samsung, Airbnb. Eles pensam fora da caixa em expansão global. Você consegue distribuir todas essas features em nível global. Então, a versão é inovar, não inovar. Não inovar também é um custo. E aí você consegue, com cloud, lançar instâncias em qualquer lugar do mundo, você consegue crescer de 1 a 10 servidores. As empresas ficam mais fáceis no sentido de experimentar mais, entender mais o que ela quer em termos de sistema. Então, isso dá uma agilidade para elas e traz receita. A gente não está vendo o custo, a gente está vendo receita. O segundo item que eu acho que você mencionou muito bem, e eu acho que tem essa ilusão, principalmente de quem estava no hardware, no on-premises, e vê a nuvem como uma forma de ir para uma redução de custo. Isso também é uma realidade, porque quando você pensa que você troca o CAPEX, que você tinha que comprar aquela máquina, e você hoje pode ter um custo variável, você acaba tendo um pouco mais de flexibilidade dentro das suas despesas. Então, você não precisa mais adquirir um hardware e, com isso, ter um ativo. Você vai lá, investe, de novo, a questão do inovar, a gente já somando 2 fatores já juntos e sequenciais, né? E outra também que a gente sempre fala é a questão de escalabilidade, porque quando você comprava um hardware, você tinha um problema, você tinha que fazer um provisionamento estimando o que você ia usar. E isso também era um problema, se você estimava de uma forma errada, você comprava um hardware muito maior do que precisava, de novo aumentava seu custo. Então, com o cloud, a visão que a gente tem e que os clientes migraram é, quando eu não consigo meio que entender a minha demanda, eu consigo usar a nuvem como uma forma de esticar o que eu preciso, e quando eu não estiver usando, eu posso usar alguma coisa menor. Então, você também, nisso, volta de novo a questão do custo. Você consegue inovar de uma maneira barata e tudo mais. E essa questão, por último, né, que é a amplitude de funcionalidades, você mencionou muito bem. Você hoje não consegue comprar um software de inteligência artificial, você vai lá e aluga. Você não consegue ter toda uma feature de IoT para experimentar? Não, em nuvem você consegue experimentar mais. Então, assim, a capacidade da nuvem de você conseguir inovar, reduzir custo devido a essa elasticidade, sem provisionamento de demanda, e ao mesmo tempo conseguir trazer features totalmente inovadoras, traz muita vantagem para o negócio. Então, é isso que a gente pensa. Legal. E aí, como teve essa mudança, né, que a gente comentou, do modelo de CAPEX, onde você faz o investimento, para esse modelo de OPEX, passando a pagar por recurso efetivamente utilizado, a impressão que eu tenho é que o desafio para você conseguir fazer a gestão do que efetivamente está sendo utilizado, se está de acordo com o que estava planejado ou não, se tem coisa escapando, ele se torna uma dificuldade muito maior, né? Para você conseguir andar nesse sentido. O que você entende aí que deveriam ser os primeiros passos nesse sentido, para você ter um pouquinho de controle na mão e começar a caminhar para o modelo de uso de computação sob demanda? Eu acho que assim, você usou a palavra perfeita agora, sob demanda. Você precisa entender suas demandas. Parece meio básico, né? Mas entender as demandas do seu cliente, do seu usuário, do seu aplicativo mobile, é básico para você entender seu negócio. Então, você imagina que a questão que a gente tem você pode existir uma demanda reprimida e você não está entendendo ela, porque seu hardware é fixo, você não vai. Quando tem um hardware fixo, um on-premises, você não entende os vales e picos que você tem na sua demanda. À noite, por exemplo, você pode estar usando muito pouco. Ou, vamos usar um exemplo real que todos nós estamos vivendo agora, né? Um aplicativo mobile que você lança e, de repente, por uma questão de altíssima demanda, a sua estrutura não aguenta. Então, entender a sua demanda, né? É o mais óbvio que você precisa para se começar a pensar em custo na nuvem. A gente tem muitos clientes que têm surpresas porque eles tinham uma demanda reprimida, quando eles vêm para a nuvem, aquela demanda sobe. Não é que a demanda sobe, ela sempre existiu, você que não havia previsto ela. Então a Amazon ela oferece um monte de gamas de serviços, ferramentas, que você consegue medir, até antes de migrar, o que está acontecendo na sua infraestrutura, se ela está acima da demanda, abaixo dela, e a otimizar, e começa a conhecer todos os conceitos dessa definição, ferramentas gratuitas e tudo mais. Uma outra coisa que a gente também sempre recomenda, né, para os primeiros passos, é ter uma metodologia dessa fase de entendimento e compreensão da sua demanda. Um exemplo que a gente tem o CAF, né, que é o Cloud Adoption Framework.
ele tende a jornada do cliente na nuvem, não só no aspecto técnico, porque às vezes o aspecto técnico é um só, né? A demanda, os hardwares que você tem, mas e as pessoas que você tem? E os processos que você tem? Como é que você vai adaptar tudo isso para também não se reverter num grande custo lá na frente, né? A gente hoje está passando por uma mudança na tecnologia, e eu acho que a nuvem, junto com tudo que está acontecendo de mobile, ensino à distância, tudo, ela vem agregando isso daí, que é uma mudança tecnológica sem proporções, assim, né? A gente está vendo leitura de música, a gente mesmo está aqui falando num live streaming que há um pouco tempo atrás você tinha que comprar ele, e hoje ele é sobre demanda. Então a gente entende que a nuvem hoje é o novo normal, tá? Então é isso. Legal. E aí, Andresa, você que está envolvida aí diretamente nessa relação com clientes e dando suporte de alguma maneira com o time comercial aí para ajudar a sair do outro lado, como que você tem percebido esse desafio aí no dia a dia das empresas? Olha, Gustavo, eu endosso aqui tudo que o Ronaldo falou. Isso é, de fato, tudo muito fundamental para que a experiência no uso da nuvem seja bem sucedido. E a gente sabe que a continuidade na jornada da nuvem depende muito da experiência ser bem sucedida. Só que o que a gente também sabe é que, infelizmente, nem todos os casos começaram assim ou seguem essa rotina. O que a gente sabe é que 100% da pauta até agora ela é muito atrelada à discussão técnica, seja para a adoção de nuvem num primeiro momento, né, para a inclusão, para o início da jornada, ou para a continuidade. Então, mesmo os casos que não seguiram essa recomendação, não tinham um método estabelecido, não tinham essa visão do que de fato era a sua demanda, eles foram, né, a primeira adoção de nuvem aí foi uma explosão de migração ESIS. Ainda sendo assim, a opção por aderir à nuvem, ela era técnica, né? A pauta sempre foi muito técnica e não necessariamente financeira. Apesar de ter essa questão de mudança de investimento para despesa, que era um grande incentivo em utilizar a nuvem, a decisão de como ir e quando ir, ela era muito mais atrelada a decisões técnicas, por inúmeras razões. Seja uma insegurança de aderir a um novo modelo, né, e aderir a um modelo já fazendo ajuste, redimensionamento, então assim, poxa, eu vou já colocar, migrar, mudar tudo ao mesmo tempo, uma coisa que está funcionando. A gente sabe que tem muito motivo para a adesão ter sido em maior grau como era, né, levar o ESIS, mas o que a gente sabe é que não para aí, né, assim, por mais que tenha começado em ambientes como ESIS, uma vez entrando, botando o pezinho ali na nuvem, essa evolução ela é constante, né, a sua adaptação ela é constante. E o que a gente sabe é que o volume de atualização tecnológica, ele praticamente te empurra a seguir evoluindo, você não para ali onde você estava. Se você entrou como era no ambiente on-premises, você foi obrigado a seguir evoluindo, porque o boom de coisas novas todo dia te empurra para isso, né? E aí o que a gente sabe é que a evolução é constante, a discussão técnica ela é constante. Então, o que entrou ESIS já começa a ser repensado no sentido assim, eu levei ESIS, eu levei IaaS, eu contava a nuvem como infraestrutura, de repente agora eu já posso mudar e conseguir algum ganho em performance, em solução, mudando de IaaS para uma solução em plataforma. Então, as ondas de migração, elas são quase que contínuas até que você atinja um estado de maturidade técnico. Então, você passa para um replatforming, mudando uma solução para PaaS, por exemplo, ou então você nem passa por essa etapa, você vai direto a um SaaS, fazendo um repurchasing, que a gente fala, tem uma rotininha lá dos 6 R's de estratégia de migração da AWS, que é muito bacana. Ou então até uma completa mudança de código de aplicação, e aí você usando o que de mais pode ter de ponta disponível como recurso. Com tudo isso, a gente sabe que tecnicamente está tudo coberto. A gente consegue entender que tudo de melhor em soluções técnicas está ali disponível, garantindo que a gente tenha o que de melhor a nuvem pode ter do ponto de flexibilidade, disponibilidade, gama de serviço, e a garantia de pagar pelo que eu uso, pagar sob demanda, ter algum controle sobre isso, né? Agora, é verdade também que
Se você está mudando de solução de uma maneira contínua, você também está mudando a rotina como o consumo é medido e cobrado. Então, as coisas andam junto, Gustavo. É verdade. O Ronaldo, e aí nesse sentido, eu sei que a AWS consegue apoiar bastante, principalmente com ferramental aí para dar apoio para controle disso, né? Você pode compartilhar um pouco aí com o pessoal? É tanta ferramenta que eu espero não ficar fazendo uma verborragia aqui de coisas, né? Mas assim, para começar, a primeira coisa que eu sugiro é a primeira das ferramentas, é a calculadora AWS. Nossos preços são públicos, então você vai lá e põe o que você tem hoje para sentir, né? O que é, qual região que você está e tudo mais. Lembrando que ela é uma fotografia, ela é estática. Por que ela é estática? Ela vai falar para você, ó, eu uso esse servidor, eu uso esse storage. Ele vai te dar um preço. A segunda ferramenta que eu acho interessantíssima é a nossa calculadora de TCO, Total Cost of Ownership. Então, ele vai mostrar para você, comparando o que você tem em on-premises, quanto ficaria na nuvem em alguns modelos financeiros, tipo com reserva, sem reserva, ficando 3 anos com a gente. E ele faz algumas experiências e mostra, você começa a fazer, como eu posso dizer, testes, né? Você vai, põe uma máquina, põe duas, e aumenta o tempo que você vai estar lá. Então, são formas de você fazer uma antecipação do que você vai fazer depois, antes da migração. Quando você está na AWS, né, até vou falar uma outra antes, quando você está pensando em ir para a AWS também, a gente tem uma ferramenta chamada TS Logic. O que o TSO Logic faz? Você instala um agent dentro da sua infraestrutura e ele mede o que você realmente tem. De novo, infraestrutura é dinâmica, picos e vales, à noite tem muita gente, à noite tem pouca gente, de dia tem muita gente. Então, como é que aquilo está se portando? E ele te dá uma fotografia dinâmica de como como ficaria teu custo numa migração e ferramentas até que apoiam. Quando você entra para dentro da AWS, você começa a operar ali dentro, a gente, por exemplo, tem uma ferramenta chamada o Cost Explorer. O que ele faz? Ele olha o que você está usando, busca ociosidades dentro do que você está, servidores que estão com pouco uso, discos que estão muito grandes e pouco uso. Então, ele inclui diversos relatórios e modelos padrão, porque a gente olha tudo que está acontecendo e te dá dicas, né? Disponibilizando relatórios extremamente detalhados de como você pode otimizar. Duas últimas coisas o Trust Advisor, que é uma ferramenta que não olha só o custo, mas ele olha segurança, brechas que você tem, né? E também resiliência, porque ele fala, você tem um risco de cair aqui, né? Por que você não faz uma escalabilidade, usa o Elastic Cache ou para o seu banco de dados, ou o Outscaling para essas máquinas, para te dar mais resiliência dentro da sua estrutura. E aí, o que eu acho importantíssimo, né? Eu até posso contar várias histórias de clientes que tiveram surpresas no fim do mês, porque alguém ligou uma máquina e deixou lá, é o CloudWatch. O CloudWatch é a nossa ferramenta de monitoramento e que faz mensagerias o tempo todo. Ó, você tem uma máquina ociosa aqui, ó, escalou rapidamente demais ali, passou de $2.000 do seu consumo. Então, assim, você vai criando alertas de acordo com suas métricas internas para te alertar no sentido de, ó, alguma coisa está saindo do controle. Vai lá e olha de novo o que você está fazendo, mede de novo. Então, são ferramentas que ajudam no dia a dia e no monitoramento. E para a parte de custo, o que a gente sempre fala é a parte de, não só de outscaling, porque o outscaling, que é quando você tem aquela história que eu falei, poucas máquinas durante a noite, muitas máquinas durante o dia, então você configura a sua aplicação para ela ser automatizada e elástica. E com isso você economiza muito mais. Então, assim, tem muito mais ferramentas, tem cases maravilhosos como o Croton, que migrou bancos de dados e economizou 30%. Então, assim, muita coisa existe para ajudar o cliente nessa jornada para diminuir seu custo. Né? Muito bom. Assim, eu fico impressionado realmente com a quantidade de ferramentas que a própria AWS entrega para os clientes para que eles consigam usar de uma forma mais consciente, né, a nuvem, de uma forma que faça sentido para o negócio deles e desaloque o custo que você tinha num recurso ali que estava ocioso e aloque num outro recurso que pode permitir a inovação, né, sem que você comprometa o budget que já estava disponibilizado. Então, acho fantástico mesmo. Mas deixa eu ouvir um pouco da Andresa também. O Ronaldo abordou muito essa questão da ferramenta e como é fantástico que a AWS consegue disponibilizar nesse sentido. Mas imagino que tem outros desafios também, além da parte ferramental, né, Andresa? Se quiser comentar um pouquinho sobre isso. Gustavo, eu acho também. Eu acho que sim, as ferramentas são fundamentais.
elas são, na minha interpretação, ferramenta é facilitador no processo, mas ela não o processo todo não é só ferramenta. Eu acredito, e as práticas têm mostrado, que é um conjunto de ferramenta, processos e pessoas, que esse conjunto é que permite atingir um resultado completo. A gente falou repetidas vezes aqui que o motivador de uso à nuvem é a utilização sob demanda e eu ter o conforto de pagar pelo que eu uso, né? As ferramentas, elas ajudam a identificar, a medir, a qualificar a informação para que você tenha segurança de que você está pagando pelo que você usa. As ferramentas até evoluíram, né, dada tanta necessidade de controle, e passaram até disso, de visibilidade. Passou até a ter insights de ajustes para que você possa chegar à otimização financeira. Então, assim, ela te dá sugestões, o Ronaldo deu exemplos aí disso. Então, com todos esses exemplos que o Ronaldo citou belamente, é possível determinar um mapa hoje, muito perto do real e verdadeiro, de uso e custo e possibilidade de ajuste, coisa que antes, no ambientes on-premises, a gente não tinha a visibilidade, né? E aí essas recomendações, desde do resizing, para evitar desperdício de recurso, ou até contratação de planos que prevêem uma reserva de uso, né, para que você saia do 100% on-demand, garantindo que você vai ter, vai ser previsível o seu uso, você faz o recurso por um tempo de médio e longo prazo, e com isso consegue uma cobrança otimizada, saving plans, instâncias reservadas, tem inúmeros exemplos aqui que a gente pode dar. Mas as ferramentas, elas ajudam a entender que a gente está pagando pelo que usa, sim. Mas são as pessoas e os processos que levam isso a um outro patamar e mudam um pouco essa pergunta. Eu estou pagando pelo que eu uso, eu sei, mas eu preciso de tudo que eu estou realmente usando? E eu, de fato, estou pagando pelo que eu preciso? Que aí a questão já não é mais se eu pago pelo que eu uso, eu preciso de tudo isso que eu estou usando. Então, são as pessoas e os processos que levam as decisões, que antes eram exclusivamente técnicas, a decisões de negócio. Eu deixo de escolher se eu reduzo uma instância, porque tecnicamente é mais viável, mas eu escolho ajustar um ambiente porque meu negócio está pedindo que seja assim. Então, agora, mais do que ter certeza de estar pagando pelo que uso, a gente está mudando o patamar e podendo até levar a necessidade de ajuste para decisões de negócio. A gente falou lá no começo que antes a contratação da infraestrutura era uma compra, era um investimento, e depois o trabalho era só justificar que a receita final estava compensando o investimento inicial. Mas hoje isso mudou, se TI virou uma despesa operacional, é fundamental que essa despesa seja direcionada a quem de direito. Hoje em dia, a pergunta, além de pagar pelo que eu preciso, eu tenho que saber começar a considerar um projeto em nuvem, desde o seu início, a pergunta está muito voltada assim, a qual custo de despesa eu posso ter para esse projeto? E a partir disso, ter um objetivo financeiro, junto com um objetivo técnico em mente, que deve ser alcançado, né? Alcançado e gerido para que ele tenha essa constância. Isso não é válido só para quem está começando, é importante a gente também falar isso. A gente sabe que muitas empresas em estágio avançado, já com grande maturidade no uso de cloud, ainda não tinham esse foco voltado à gestão financeira, e que agora estão mergulhando de cabeça em tudo isso. Então, o que eu quero dizer é que, assim, a gente sabe que tem um legado a ser trabalhado, e o importante, ao começar essa rotina de atenção financeira, é ter em mente sempre um objetivo, uma meta que tem que ser alcançada. E aí, o resultado de tudo isso, executado de uma maneira rotineira, seguindo um processo, uma metodologia, aí sim vai permitir ter a visibilidade e controle constante, ou seja, estabelecer a governança. Eu acho que esse é o grande chavão a partir de agora. É levar as decisões para o negócio que sejam importantes de ser tomadas e não só pautadas tecnicamente. Por exemplo, eu posso ter um projeto para marketing, que a infraestrutura de TI custa um X de moedas, mas, de repente, o resultado que eu estou atingindo com essa campanha de marketing está muito inferior a essa minha despesa. Então, assim, como negócio, eu devo continuar com essa infraestrutura, ela me ajuda a pautar algumas decisões, e eu acho que isso é fundamental nos ambientes que são geridos agora, a partir de agora.
E você comentou que, né, obviamente, essa questão de ferramenta, processo, pessoa, é meio que o mantra que a gente sempre entoa aí dentro da área de TI, que ferramenta não resolve nada sozinho, né? Mas seria legal se a gente pudesse também contribuir com o pessoal que está aqui participando com a gente, de como que essa rotina acontece no dia a dia. Porque disso talvez eles tirem um gancho e consigam puxar uma iniciativa dentro da empresa que possa já mudar a forma como eles lidam com essa parte de gestão de custo. Sei. Bom, então, vamos lá. O que a gente falou até agora? Que são, sim, ferramentas, processos e pessoas, com o objetivo de estabelecer a governança e unir decisões técnicas a decisões de negócio. Agora, como, né? Para isso, o que a gente acredita? Que a gente trabalha com 3 pilares, né? Que sustentam tudo isso. Um que dá visibilidade, ou seja, eu ter um mapa de soluções. Um que faz o accountability, ou seja, que eu coloco um dono, eu responsabilizo alguém por aquela solução. E um que faz recomendações, ou seja, que aí sim eu vou listar tudo que pode ou não ser alterado, mudado e como isso pode ser feito. E eu também falei que isso é uma rotina, né? Eu não acredito que é uma ação consultiva, em que você faz uma vez, chega lá, ajusta um bando de coisa e pronto, termina, o sucesso foi atingido. Eu falei, pelo contrário, eu acho que é a constância que vai garantir a sustentação do resultado. A maneira que a gente encontra de praticar isso e ter resultados já a curto prazo, não precisando de algo tão a longo e médio prazo, de fato são técnicas de metodologias ágeis, utilizando, por exemplo, Cloud Sprints, onde a cada ciclo a gente passa pelos 3 pilares, gerando e atualizando os relatórios de acompanhamento e controle para ter uma tomada de decisão, ou seja, a cada sprint eu vou conseguir definir pontos para serem trabalhados e ajustados, eu vou conseguir ter visibilidade e controle. Então, é uma rotina e a continuidade nesse processo que vai garantindo ações pontuais, às vezes pequenas ações que acumuladas geram um resultado muito maior. Mais do que uma ação pontual, é feito um completo acompanhamento e controle. E essa rotina, eu acredito que ela vai agregando em melhores práticas. É nessa disciplina de gestão, que eu costumo chamar assim, é uma disciplina de gestão financeira, essa rotina, que a gente começa a cuidar e inserir esse conceito de costs by design, onde as empresas têm que começar cada vez mais trazer para a etapa de desenvolvimento, considerar nessa etapa se o desenho está aderente ao orçamento, ao que eu tenho de despesa de fato relacionado. E é no fechamento de cada sprint onde a gente vai de fato ler os resultados e identificar se os pontos foram cumpridos, se tudo que era para ser estabelecido foi feito, e nesse fechamento é um momento de auditoria do trabalho. É uma evolução constante, que eu acredito, assim como foi uma evolução operacional, Gustavo. A gente sabe que, como a gente falou, que a solução e a tecnologia avançaram absurdamente, o modelo de gestão operacional também avançou absurdamente, gestão financeira também avança diariamente. Se antes o modelo operacional era mais engessado, mais estático, era mais reativo, o time operacional não tinha visão do desenvolvimento, que por sua vez não tinha visão do negócio, hoje a gente já fala de um mundo DevOps, em que a junção de tudo isso, de uma maneira inclusive automatizada e cada vez mais dinâmica, autônoma, é uma prática natural. A gestão financeira é a mesma coisa. Aos que ainda estão no começo dessa jornada, em que muitos processos e ações operacionais são manuais, e aos que já atingiram o FinOps, que acompanham de mão dadas aí o DevOps cada vez mais automatizados, Gustavo. E aí você entende que, nesse contexto, a mesma equipe que trabalha, né, que está ali envolvida nas sprints do dia a dia, de desenvolvimento, elas conseguem assumir esse papel de controle, né, de garantir que o custo está na mão, que está tudo cumprindo as métricas que foram definidas? Como que você enxerga isso? Olha, eu acho que é importante a gente garantir a integração dos times para facilitar a comunicação, sem dúvida. Mas por ter um papel mais voltado à auditoria e controle, é importante garantir um pouco de imparcialidade. É por isso que é fundamental que seja uma estrutura apartada, e não a mesma que executa, para que sejam integradas, mas independentes. Essa equipe
tem um viés mais multidisciplinar também. Então, a gente precisa de arquiteto, mas a gente precisa de pessoas com conhecimentos financeiros, administrativos, de governança, de controle. É um conjunto, é contínuo e não tem um caráter consultivo. O que a gente percebe é que, de igual maneira que muitas vezes é custoso montar sua própria estrutura técnica, o seu grupo de TI, porque não é o core business da empresa, e garantir desenvolvimento de equipe, plano de carreira, capacitação, é um ponto preocupante, e os desafios para a gestão financeira são os mesmos. Então, da mesma maneira que muita empresa delega a responsabilidade pela sustentação técnica do seu ambiente a um parceiro, a gestão financeira tem caminhado bem para esse lado também, viu? Você colocou um ponto também que sempre me chamou muita atenção, até nas conversas que eu tive com os meus pares, que foi essa questão do desafio que a gente impõe, né, para os profissionais dentro das nossas empresas, né? Então, ao passo que se a gente tem um arquiteto super especialista, focado, por exemplo, em AWS, ele consegue contribuir de alguma maneira, ele está num ambiente onde ele não vê uma progressão na carreira dele, não vê desafios novos, é natural que a gente perca esse recurso para uma outra empresa que nem sempre é melhor do que a nossa, mas só pelo fato daquela pessoa querer se sentir em evolução, né? E aí, com ele, sai junto todo esse conhecimento, né? Então, isso eu acho que é super recorrente dentro do mundo de TI. Eu vejo muito o valor dentro das empresas, das integradoras e das empresas que conseguem prestar esse serviço mais direcionado por conta disso, né? De conseguir esse profissional que está atuando no mercado, ajudando as empresas a otimizarem os custos, por exemplo, olhar para dentro de casa e falar assim, olha, eu estou progredindo, eu estou conseguindo evoluir, fazer troca com colegas que também estão enfrentando desafios semelhantes em outras empresas, né? E conseguir, até numa eventual dificuldade que ele tenha na hora de propor uma otimização, alguma coisa, voltar para dentro de casa e falar assim, olha aqui, vamos discutir esse caso em conjunto para a gente ver o que a gente pode levar, né? Foi muito, muito bom esse ponto, sim, Andrés. Ronaldo, você tem percebido também esse movimento com relação às empresas para essa direção de FinOps e não só otimização de custo focada, consultiva e tal, mas com um processo mais de acompanhamento? Né, que a gente tem visto principalmente nesse mundo de startup, né, que ele nasce muito dessa questão de entregas rápidas. A Andressa colocou muito bem, principalmente do Scrum, das pequenas tarefas de você. Isso não só bate em FinOps, mas também bate em DevOps, né? Porque cada vez mais os times são pequenos e eles tomam decisões de negócio de maneira a fazer as entregas muito mais rápidas, né? Eles são o time que desenvolve, já sobe a infraestrutura, já faz tudo. Então, isso, de uma forma, acaba com aquela questão do silo, né? Antigamente, você tinha essa questão muito separada, né? Esse cara desenvolve, esse cara provisiona. Eu preciso desenvolver uma aplicação. Fala o pessoal de infraestrutura para subir uma máquina para mim. Aí aquele cara ia abrir um projeto para comprar um hardware, porque aquele hardware não tinha. Então, demorava um tempo para ele trazer a máquina, provisionar, colocar, instalar sistema operacional, só isso, né? Muita empresa perdia até a oportunidade de negócio que ela tinha. Hoje, o que acontece quando a gente fala de DevOps? DevOps eu sou responsável por criar o código e subir a máquina para funcionar nele, né? E aí a gente começa a ampliar isso daí, porque como eu sou responsável por desenvolver, provisionar, eu sou responsável por desenvolver, provisionar e ver quanto está custando. E aí você dá não só mais autonomia para aquele grupo, como você também dá mais até visibilidade dentro da aplicação do que ela está funcionando. Você consegue ver todo o jogo, desde o código, quantas máquinas foi necessário para subir aquilo e quanto custou aquilo para funcionar. Até a gente vem com outras camadas que a gente pode pensar até de falar que é o que vai acontecer com o microserviço mais ainda para frente. Porque o microserviço ele vem e fala o seguinte, quanto custou aquela chamada? Quanto custou colocar aquele produto dentro do carrinho de compra? Quanto custou para achar aquela informação dentro? Então você começa a ter uma visão quase como o ABC, né? O Activity Based Cost. Ele é custo por API, custo por atividade. Isso para as empresas que são mais modernas dentro desse movimento de FinOps e DevOps, dá uma visão de custo, assim, perfeita, né? Microvisão, de você saber exatamente quanto custa o que está acontecendo. Então, é o que a gente tem visto, principalmente nas startups.
Legal. E também, né, só para ajudar aqui no esclarecimento, também não é um movimento que deve acontecer só em empresas que já estão trabalhando em modelo ágil, com Scrum, etc. Essa disciplina de otimização de custo, mas mais como uma constância de FinOps, né, que a gente está falando, é possível ser adaptada para o dia a dia, até de modelos mais tradicionais, mas o mais importante é que tenha isso na cultura e no dia a dia, né, das empresas. Assim, a gente está com um tempo super curto aqui, eu vou concluir aqui o que a gente falou, né? A gente até aqui tratou muito sobre essa questão da mudança do mindset, de deixar de encarar a questão de otimização de custo como um trabalho pontual que a empresa faz e sai de cena e já está tudo otimizado, maravilha, e passar a trabalhar mais com esse modelo de constância, rotina e revisão para garantir que o orçamento está dentro do previsto, né? Então, eu queria só abrir aqui no final para vocês dois compartilharem um pouco de como a gente pode ajudar essas empresas a fazerem esse processo. Então, eu queria começar contigo, Ronaldo, compartilhando um pouco da visão da AWS, como que a AWS consegue ajudar nisso, nessa gestão de custo. Bom, a gente falou muito de um monte de ferramenta, né? Então, a AWS, ela disponibiliza um universo de recursos, que tem desde servidores, storages, mas também ferramentas para o self-service desses clientes que estão dispostos a migrar. Entretanto, a gente entende que existem também vários programas que aceleram e ajudam esse cliente a dar uma velocidade maior para o que ele precisa fazer, até porque a gente está no momento de extrema velocidade que você precisa fazer. E para isso a gente conta muito com os parceiros. A Embratel é um dos melhores parceiros que a gente tem no Brasil. Então a gente, com os programas de incentivo da AWS, a gente apoia com recursos humanos, com recursos técnicos, né, e também recursos financeiros, junto com os parceiros da AWS, para acelerar os clientes, até você comentou muito bem, né, esses tradicionais que querem fazer essa transição para esse mundo novo de DevOps, FinOps, para virem para a nuvem. Então, a gente está sempre aberto para ajudar os clientes e com os parceiros. Legal. E pegando um gancho no que você mencionou, Ronaldo, essa questão dos incentivos que a AWS traz sempre para discussão junto com a Embratel, a gente sempre repassa esses incentivos para os nossos clientes. Então, é também uma forma da gente incentivar que mais empresas se beneficiem disso, né? O nosso modelo de negócio não é se apropriar de benefícios que as empresas ganhariam de ter essa relação com a AWS, muito pelo contrário, né? A gente quer mais que o volume de uso de nuvem cresça, porque é um modelo que dá mais agilidade para todos. E aí, Andresa, se puder compartilhar também um pouquinho sobre como a Embratel consegue ajudar, o Ronaldo colocou muito com o uso da nuvem, com as ferramentas e com esses programas de incentivo, e a Embratel nessa história. A gente está sempre de mão dada, né, Ronaldo? O Ronaldo sabe, ele acompanhou a gente por um tempão aí. E eu acho que a gente conseguiu também, Gustavo, chegar num modelo muito produtivo para fazer gestão financeira. Até porque, como você também sabe, a gente teve os nossos desafios internos, né? A gente pode dar até um exemplo aqui, muito rapidamente, de alguns departamentos nossos que já eram heavy user de cloud, eles já tinham uma maturidade muito grande em cloud, eles não nasceram DevOps, mas eles chegaram lá, isso já corria nas veias, mas a gestão financeira ainda era um gargalo, era uma coisa que ficou um legado aí para ser tratado. Então, a gestão financeira não acompanhou em maturidade e relevância ao desenvolvimento técnico. E a gente aprendeu na prática. A gente aprendeu ouvindo as áreas internas, aprendeu ouvindo outras empresas, aprendeu com os nossos desafios, e a gente aprendeu estar junto com os parceiros e executar isso sempre a quatro mãos. Os nossos cenários sempre foram muito variados, a gente acabou falando pouco aqui, mas a gente consegue aplicar isso a ambientes híbridos, de on-premises com nuvem, multinuvem. A gente aprendeu tanto que a gente conseguiu fazer uma ferramenta própria até para isso, para facilitar a governança e controle, né? O painel multicloud, a gente já falou disso aqui algumas vezes. Então, eu vou falar assim, a gente apanhou muito, mas a gente aprendeu muita coisa também, viu? Eu acho que a gente está pronto aí para qualquer desafio. Muito bom, muito bom. Pessoal, estou encerrando, né, aqui a live com vocês. Queria passar horas aqui batendo papo. Esse tema de gestão de nuvem que realmente me motiva a fazer as coisas novas, diferentes aqui dentro da Embratel. Então, só para finalizar, eu queria só pedir um favor. A gente está encerrando, mas
por favor, aguardem só o encerramento da live. Se vocês puderem responder uma pesquisa, vai aparecer um QR Code na tela de vocês. Se eu não me engano, tem um link também. Vocês clicam nele, respondam a pesquisa, porque vocês vão dar feedback para a gente de como foi a live, se tem assuntos que vocês gostariam que fossem abordados de uma maneira diferente, enfim. Isso sempre enriquece para a próxima que a gente vai fazer. Então, façam essa resposta, por favor. Já queria, de antemão, convidá-los a participar da live que vai acontecer no dia 30, então daqui 15 dias, como eu comentei no começo, vamos ter uma outra live, a gente vai falar sobre Cloud First, então como que pode se adotar o conceito de nuvem já no momento que você está fazendo a definição do projeto, a arquitetura, a concepção do que vai ser feito, né, do seu aplicativo, enfim. Então, dia 30 de julho, a gente vai estar de volta aqui conversando, tá? Ronaldo, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Agradeço muito você estar aqui com a gente hoje compartilhando. Ô, Gustavo e Andressa, eu que agradeço, e a todos que assistiram essa conversa. Dá para ficar falando horas, né? Mas acabou. Muito bom. Obrigado também, Andressa. Eu que agradeço, Gustavo. A gente se empolga a falar até um pouquinho mais, mas é muito legal estar aqui. E é bom lembrar também que o que chegou de pergunta aí, a gente vai responder também, viu? Se ficou alguma pergunta aí no chat, a gente vai ter atenção e responder a todo mundo, né, Gustavo? Tinha 45 minutos para a gente fazer a live, a gente está em 46 e pouco, então vou dar uma olhada do que chegou aqui, a gente responde na sequência para vocês, tá? Obrigado a todos e aí até dia 30 a gente se vê novamente.